Vamos reiniciando as nossas aulas práticas demonstrativas de fitoterapia. Então, acompanhando a apostila, nós vamos fazer uma aula que intitula Farmacotécnica dos Medicamentos Fitoterápicos. Então, nós vamos aprender a fazer os medicamentos fitoterápicos mais simples e que a população pode aprender a fazer através das orientações que você pode fazer, né? Então, nós vamos aprender a fazer os sucos, os chás, os sachês, as tinturas e os extratos. Os sucos geralmente são feitos com plantas frescas, né? Eu acredito que todo mundo já tomou um suco de abacaxi com hortelã, né? Já tomou um suco detox, um suco de clorofila. Então, nas lanchonetes eles fazem muito isso e está na moda. Você pega a planta fresca, lava ela, faz uma asepsia básica e tritura, né, num copo, num socador de tipo de alho, ou bate no liquidificador, que é a proposta mais fácil. Os chás, eu preciso geralmente ter as plantas secas, né? Então, quem se lembra de quando teve presente no laboratório, vocês fizeram um cuidado, né, com a planta que a gente chama de cana de macaco. Aqui estão as folhas, ó, eu deixei até a etiqueta para identificar aqui algum grupo, né, que doou essas plantas. As folhas estão secas, tá? E aí eu preciso rasurar. Rasurar é reduzir o tamanho disso. Você pode fazer isso de duas formas. Você deve estar notando, ó, que as folhas estão secas, mas mantém a coloração verde. Então, secar em estufa e não diretamente no sol traz essas propriedades. Então, você tem duas maneiras de começar a processar isso aqui. Eu preciso rasurar. Eu posso moer no moinho ou quebrar na mão, transformar em pequenos fragmentos, né? Se você não tem a máquina ou o moinho, você pode ir quebrando isso à mão. Posso ajudar com a tesoura? Perfeitamente. Você pode pegar uma tesoura que já foi feita a asepsia e começar a cortar isso em tamanhos menores, né? Precisa ser moidinho? Não. Na verdade, como a proposta disso aqui é fazer em casa, o paciente aprender a fazer em casa, ele pode fazer isso grosseiramente. Quanto menor, maior vai ser a capacidade de extração dos princípios ativos que estão aqui dentro da folha, né? Lembrando da aula teórica, os ativos estão dentro das células. Então, quando eu quebro ou faço uma moagem dessas folhas, eu estou destruindo as células, as membranas delas, e liberando as substâncias que faz parte do interior, né, que compõem essas células. Então, esse processo aqui chama rasuração. Quando é uma parte da planta mais dura, casca, semente, você pode usar um grau e um pistilo, né? Você vai girando aqui o pistilo e vai fazendo a trituração. Então é isso que nós faremos na aula prática com vocês presentes aqui, né? Então isso é uma habilidade que vocês conhecem, dominam, tá? Então eu posso demonstrar isso para vocês poderem compreender o que vocês vão fazer. Bom, aí agora eu vou preparar, né, um produto para o cliente poder fazer um chá em casa. Eu posso triturar isso muito bem moído, colocar num sachê, como aquele que nós aprendemos a fazer em Farmacotécnica 1, né? Aquele sachê que a gente põe a planta grosseiramente triturada, o sachê de TNT, de tecido não tecido, e o cliente coloca dentro do copo da água para fazer a infusão. Você pode também dispensar isso na farmácia em pacotes. Então, olha aqui, essa planta não foi moída em moinho, ela foi rasurada manualmente, né? Aqui eu tenho um produto fitoterápico do nosso projeto Fitomed, tá? E aí, então, aqui eu tenho uma porção suficiente para o cliente fazer um chá em casa. Então, a farmácia verde, a farmácia de manipulação magistral, ela vai poder dispensar esse produto dessa forma. Aí você cria uma rotulagem padrão, né? Não pode ter indicações clínicas aqui, a quantidade, como é que prepara esse produto. Daí você pode fornecer as indicações à parte, né? Porque a legislação proíbe escrever isso aqui. A gente coloca a identificação de quem produziu, a farmácia que manipulou,
e aí você dispensa esse produto para o cliente, tá? Bom, uma outra forma de consumir produtos fitoterápicos é transformar essa droga vegetal, que é o nome disso aqui, num pó bem fininho, e o cliente vai consumir esse pó inteiro, né? Vou abrir um parênteses, você já deve ter percebido que hoje a população está consumindo muito pó de açafrão, né? O açafrão é um tempero, um condimento, mas agora descobriram, né? Redescobriram que ele tem propriedades antioxidantes. Isso pode prevenir infecções, pode prevenir câncer no futuro. Então, como é que é processado aquilo ali? Como tempero, a gente retira o tubérculo, a raiz, seca na estufa ou à sombra e tritura o pó. Aí o pó é usado como tempero ou você coloca na comida para consumir ou manda encapsular. Então, uma forma de transformar isso, eu precisaria de um moinho, né? Eu não vou fazer isso aqui agora, porque o moinho é bem barulhento. Então, olha aqui, eu estou mostrando para vocês um pacote de um pó de folha, né? Deixa eu ver que planta é essa aqui. Isso aqui é alecrim, tá? Então, pegaram, né, as sementinhas e os folíolos do alecrim e trituraram no moinho para o cliente poder consumir isso aqui in natura. Tá? Aí ele pode colocar isso num leite quente, num chá, né? A medicina indiana, inclusive, não usa o chá como nós brasileiros usamos, dessa maneira aqui, ó. Eles usam consumir o pó da planta, tá? Então, é uma outra forma de poder usar medicamento fitoterápico. Você está numa farmácia de manipulação, numa farmácia verde, daí você processa a planta, faz como vocês fizeram, termina de fazer isso aqui no moinho e acondiciona em pacotinhos desse com posologia para o cliente poder consumir, né? É uma outra forma de poder usar medicamento fitoterápico. Aqui nós temos sene, né? A sene tem antraquinona, está aí até na atividade, na sexta atividade no Google Formulários que eu apliquei para vocês de fitoterapia. E é importante usar ela seca, né? Está caindo aí na questão de prova, e aí a gente também pode consumir ela dessa forma aqui, ó, na forma de pó. Aí a gente coloca isso num alimento, né, numa sopa, num caldo, no leite. O ideal é consumir o mais puro possível. Às vezes o sabor não agrada muito, aí às vezes nós podemos colocar um pouco de água, adoçar, ou leite. Os indianos geralmente não consomem plantas dessa forma adoçada, né? Eles acreditam que o açúcar, os adoçantes, eles podem contrapor o efeito terapêutico da planta. Então, nós vimos como prepara sucos, como prepara a planta para fazer um chá, né? Você pode colocar isso dentro de um sachê, fica muito mais profissional até. Vimos como preparamos uma planta para ser consumida na forma de pó. E agora eu vou mostrar como fazer 2 extratos, né? Não vou terminar de fazer isso aqui, porque eu já mostrei como que é feito. Então, veja bem, em farmácia nós usamos 2 formas de extratos. Eu uso a tintura, que é uma extração feita com álcool puro. Você pode pegar a planta seca ou fresca e deixar ela macerando em álcool. Veja bem, o macerar aqui não é o conceito de ficar macerando no grau. Macerar é deixar de molho para que os líquidos infiltrem na planta, os solventes, e extraia esses ativos lá de dentro. Então as tinturas, elas são preparadas com álcool puro, com álcool etílico, etanol, que nós vamos mostrar como que faz, né? Eu não vou terminar ela hoje, porque ela demora aí entre 15 a 20 dias para ser processada. Então eu vou pegar uma planta aqui que já foi passada no moinho, né? Essa planta aqui vai ser o chá verde, que tem os flavonoides antioxidantes. Nós vamos colocar uma porção dela dentro de um frasco, ou você pode colocar isso dentro de uma emaia, né? Vou começar o processo. Qual que é a proporção? A farmacopeia fala que você pode usar 1 grama de planta para 1 ml de solvente.
tá? Hoje aqui eu não estou preocupado muito com a massa, né? Eu vou demonstrar como que faz. Vocês vão perceber que isso aqui é uma habilidade que vocês teriam, sem nenhum problema de poder fazer. Pouca habilidade aqui, né? Mandou lembrança. Eu coloquei uma porção aqui de planta, um pouquinho só, vou colocar pouco solvente, né? Para demonstrar como que prepara uma tintura. Você já deve ter visto que algumas farmácias têm tintura de arnica, tintura de beladon, né? Na homeopatia nós usamos muitas tinturas, a gente chama elas até de tintura mãe. Aí agora eu vou colocar a mesma proporção de álcool etílico puro, etanol puro. Então imaginemos que aqui tivesse 1 grama, né? Meu cálice é até maior do que eu devia ter. Aí eu vou colocar volumes iguais de etanol puro, né? Hoje aqui eu não tive o cuidado de pesar, eu só estou demonstrando, né, como é que faz isso para vocês verem. Aí você pega um frasco onde a tintura vai ficar macerando, coloca proporções iguais, 1 para 1, né? No meu caso aqui não está tão calculado. Aí você vai deixar isso aqui macerando, macerar e deixar isso de molho. Por que chama macerar? Porque o solvente vai molhar a planta, vai entrar lá nos retículos, aonde as substâncias estão, produzir os vacúolos, aliás, e vai extrair para fora. Por que você usa álcool puro? Pois é, o etanol ele é um solvente bem polar, mas ele tem 2 carbonos, uma porçãozinha apolar, que é capaz também de solubilizar substâncias pouco solúveis em água, né? Então, em tese, nós conseguiríamos retirar substâncias com polaridades diferentes, pouco e muito polar. Então, agora eu vou deixar isso aqui macerar de molho, igual fazer conserva de pimenta, não é? Pega um solvente, as pessoas usam cachaça, aguardente, usa vinagre, usa óleo e deixa as pimentas ali por um tempo. Quanto mais tempo ficar, maior vai ser a capacidade de extração. Então essa técnica é chamada de maceração. Depois de 15 dias aqui, de vez em quando eu venho e agito, né? A gente vem e faz uma filtração. Pode ser com algodão, pode ser com gás dobrado ou papel de filtro. Aí você vai tirar um líquido bem escuro colorido, rico nos ativos que essa planta que eu coloquei aqui tem, né? Que é o chá verde, tem muitos flavonoides aqui, e que pode ser usada para preparar um medicamento. Você pode usar isso aqui para preparar uma pomada, né? Um gel para passar na pele, e alguns medicamentos por via oral, no caso da homeopatia, e para medicamentos alopáticos também para adultos, tá? Então isso aqui vai macerar, e eu vou identificar. Vou só pegar uma caneta aqui. E vou fazer um rótulo provisório, né? Vou colocar aqui tintura de chá verde, vou estimar aqui que eu tenho aqui 1 grama, né? 1 grama por 1 ml, a data que começou a macerar, e identificar qual é o grupo, né? Como é só eu mesmo que estou manipulando, sou eu. Então isso aqui vai ficar macerando. Então nós temos 2 palavras que significam macerar. Macerar, triturar, eu geralmente não uso esse nome, eu uso pulverizar, triturar, granular, para não confundir. E o macerar, deixar de molho. É a técnica da maceração que está descrito na farmacopeia brasileira,
que é essa técnica de deixar a planta de molho no solvente puro, depois secou e obtém, né? Aí você pode usar aqui a tintura para dosar os ativos presentes. No caso do chá verde, o marcador principal aqui vão ser flavonoides. Essa é uma técnica de fazer extrato, né? Esse extrato aqui ele tem um teor alcoólico muito elevado, e aí a gente tem restrições para usar isso no medicamento via oral para criança. No passado, você achava em farmácias tinturas prontas com conta-gota para você tirar a gota e gotejar num copo d'água e tomar. Depois da restrição do uso de álcool em fórmulas, né, não usar mais que 2% para adulto, nem 0,5% para criança, essas fórmulas caíram em desuso. Concordo plenamente, né? Então a gente vai usar isso aqui muito para preparar tinturas que vão ser precursoras para fabricar, para produzir o medicamento, tá? Então, recapitulando, né, nós vimos como preparar chás, pós, os sucos eu não demonstrei, mas é muito tranquilo, todo mundo faz em casa, né? Os sachês nós fizemos no sexto período, desculpa, na farmacotécnica 1, né? Já é um conhecimento dominado, é triturar a planta e colocar no sachê. E agora eu estou mostrando uma tintura. Isso aqui está pronto? Não, nós vamos deixar aqui entre 15 e 21 dias. Terminado esse fim, eu vou filtrar e vou ficar só com o líquido. O resíduo seco eu vou descartar. Ok? Joia! Um outro tipo de extrato que é muito comum nós usarmos na farmácia é o extrato fluido. Como é que ele funciona? Como é que ele é preparado? Ele é preparado por um processo que chama percolação. O que é percolar? É você colocar a planta numa estrutura funilada e aí você vai passando o solvente em cima, geralmente são misturas de solventes, nós vamos usar etanol com água, um pouco polar e um muito polar, que é a água. Aí a gente vai lavando essa planta, né, por vários dias e retirando esses líquidos que vão fluindo no percolador. Depois desses líquidos ajuntados, nós vamos concentrá-los, nós podemos evaporar o solvente, em laboratório usando um rotavapor, né? Na indústria usando um destilador, e aí você vai obter um extrato fluido. Tá? O extrato fluido é um extrato que você usa para preparar medicamentos líquidos e pastosos. Então, por exemplo, eu vou fazer um supositório de amamelis, né? Vamos juntar aqui a fitoterapia com a farmacotécnica. Aí você pode comprar pronto um extrato feito com folhas de amamelis. Como é que prepara esse extrato por percolação? Essa peça de vidro, parecendo um funil de decantação enorme, é um percolador, né? Grande. Então você pega a planta triturada, acopla aqui um chumaço de algodão, eu estou reproduzindo aqui no funil, para vocês verem bem na proporção. Aqui eu colocaria um chumaço de algodão, colocaria a planta rasurada aqui dentro, torneira fechada primeiro. Aí eu coloco o solvente até em cima, o solvente vai fazer uma pequena maceração. E aí eu abro a torneira para o fluido ir passando. Aí eu não deixo esvaziar aqui em cima. De tempo em tempo eu venho e reponho a mistura que eu estou usando para percolar. Então esse processo ele é uma evolução da maceração. Né? Então para produzir grandes volumes de extrato, a percolação ela é melhor. Aqui eu consigo produzir, mas vou demorar 20 dias. Aqui eu consigo produzir hoje mesmo, eu já vou ter extrato. Então eu vou simular aqui, né? Vou começar a preparar um em menor quantidade para vocês verem o processo acontecer. Eu vou usar a própria cana de macaco. Para mim não ter que encher aquele funil ali, né? Aquele percolador em 2 litros, eu vou fazer nesse funil de decantação. Então esse funil de decantação não é para fazer percolação, eu só estou demonstrando o que vai acontecer. Deixa eu rasurar uma quantidade boa aqui.
Esse eu quero que vocês percebam, né, o começo do processo. Então a gente coloca, né, vou ter um pouquinho de trabalho aqui para colocar, a gente coloca a planta dentro do percolador, né, eu estou chamando o meu funil aqui de decantação de percolador. Quanto de planta que você vai percolar? A quantidade que eu tiver suficiente. Então, olha como é que funciona. Você põe, né? Imagina que se fosse um percolador. Eu vou descartar esse resto de solvente que eu não vou usar. E agora, para percolar, eu vou usar o álcool 70. Esse álcool até de asepsia que nós manipulamos no laboratório, que vocês também manipularam, né? Algumas monografias, às vezes, pede para usar um álcool 50. Então, depende dos ativos que tem na planta. Então, inicialmente, eu vou manter a torneira fechada. Tem preocupação com a quantidade? Não. Agora, a quantidade de solvente não é crítica. Ela vai ser no final do processo. Meu percolador é pequenininho, né? O professor fugiu da aula, né? Voltou. É só um bastão, porque a minha planta ela está seca, mas ela é um pouco esponjosa. Então, inicialmente, você deixa a planta sofrer uma maceração. Tá? Ela vai sofrer uma maceração, então, às vezes, né, numa indústria, nós temos percoladores muito grandes que dão um andar para o outro. Tá? Ela vai sofrer, o solvente vai penetrar. Qual que é a diferença da maceração? É porque aqui o processo vai ser mais continuado. Aí depois, né, que tivesse um tempo de maceração, nós vamos abrir aquela torneira suavemente, vamos deixar o líquido fluir e vamos repondo ele. No final do processo, eu vou obter aqui embaixo um grande volume de extrato. Não tem problema. Nós vamos lá no evaporador e evaporamos o excesso de álcool e água até concentrar de novo, a ter uma proporção de 1 para 1. Como assim? Se eu partir aqui de 1 kg de planta, eu posso gastar 10 litros para percolar. Mas depois eu vou evaporar tudo e reduzir para 1 litro. Então, quando você compra um extrato de amamelis, de alcaçuz, né, de grindelia, aí no mercado, o extrato foi preparado na proporção de 1 para 1. Aqui, ó, você está vendo que o processo de maceração já está acontecendo, ó. Quanto mais estruturada a planta tivesse, melhor, né? Essa planta ela não é muito fácil de rasurar, porque ela é fibrosa, né? Olhando as folhas dela, a gente vê, né, que ela é fibrosa. O que essa planta tem de princípio ativo, gente? A famosa cana de macaco. Ela tem muito potássio, né? Um pouco de ácido oxálico, mas ela tem flavonoides, taninos e alcaloides. Esse conjunto inteiro, né, aqui na nossa região, as pessoas usam como diurético. Então, para pessoas que têm, pacientes que têm deficiência renal, a gente vê a população consumindo essa planta na nossa região. Vou deixar aqui mais uns minutos.
Aí quando o processo de maceração, né, iniciou, a gente, vamos ver se vai fluir bem. Olha lá, está passando pelo algodão, né, e descendo ali um pouquinho pelo algodão. Você está vendo que o líquido está esverdeado, quanto mais tempo eu estivesse macerando, melhor. Então esse processo é um processo contínuo, porque eu não vou deixar secar aqui mais. À medida que isso aqui vai saindo, eu vou adicionando mais, no meu caso aqui, álcool etílico 70%. Vou recolher esse fluido aqui, né, esse eluído, que é a palavra correta, né, isso aqui é uma eluição, e depois vou concentrar tudo isso. Então isso é, né, o meu extrato fluido. Vamos colocar numa vidraria transparente, só para a gente observar, né? Pouco tempo de maceração e eluição, né? Mas a cor é um indicativo de que estão saindo princípios ativos? Não, está saindo clorofila. O que eu faço aqui agora? Eu pego isso aqui e submeto aos ensaios de farmacognosia que vocês aprenderam, mas eu vou repetir aqui, né? Eu vou, como aula prática, depois dessa, nós vamos pegar um extrato desse, a planta ali, olha, vamos pegar essa planta e vamos fazer os ensaios buscando isso que eu falei que ela tem, potássio, né, ácido oxálico, desculpa, flavonoides, alcaloides e taninos, tá? Então aqui o processo vai percolando. E aí a gente vai repondo o solvente lá em cima. Então é assim que é preparado um extrato fluido comercial, né? Toda farmácia de manipulação que usa fitoterápicos, elas empregam extratos fluidos nas suas formulações. Já contei para vocês que nós temos um colega farmacêutico que largou a mão para montar uma indústria de extratos. Aí ele prepara tinturas e extratos para atender a demanda da farmácia de manipulação regional. Por favor, abra a geladeira e pega uns frascos brancos aí, ó, com a alça que tem extrato fluido. Não, na própria geladeira. Dentro da geladeira. Uns frascos brancos. Olha lá, eles aí em cima. Isso. Aqui, gente, olha. É um extrato, né? Logo que veio parar aqui na minha mão. É um extrato fluido de carqueja. Né? Tá bom. Obrigado. Nossa, só veio o amargo aqui hoje. Ó, extrato fluido de boldo do Chile. Extrato fluido de carqueja. Pode fechar. Então a gente compra esses extratos prontos, feito por esse processo. Claro que na indústria os percoladores são geralmente de aço inoxidável, né? Eu já mostrei lá no começo do semestre como que são feitos de aço inoxidável e dependendo da quantidade da planta, você pode ter um que ocupa andares de altura para poder produzir grandes quantidades de extratos. Esse extrato fluido, depois de pronto, você pode evaporar mais ainda o solvente e transformar ele em extrato mole, para usar em formulações tipo gel, tipo creme, tipo pomada. Você pode pegar esse extrato fluido aqui e evaporar completamente o solvente, como a máquina de leite em pó faz com leite. Aí você vai obter o extrato seco, muito mais concentrado de ativos, e o extrato seco dá para você produzir qualquer medicamento, cápsula, comprimido, você dissolve ele no solvente e põe no xarope, né? Você dissolve num solvente e coloca na pomada, num supositório, num creme, num gel, fique à vontade, nos cosméticos, né? Uma outra possibilidade de fazer extrato, queridos, é ao invés de usar álcool 70, eu posso usar glicerina. Aí eu vou obter aqui o extrato glicólico.
Quando eu troco o solvente de álcool para glicerina, eu estou dando condições de usar esse extrato para fazer cosméticos. Né? Então, uma aula próxima aí, eu queria até que vocês fizessem ela pessoalmente, né? Então eu vou deixar para vocês. Nós vamos fazer gel e vocês vão usar um extrato. Aí no caso, não vai ser que vocês fizeram, né? Que já está pronto aqui no laboratório, mas é um extrato glicólico. Qual que é a diferença? Eu não usei álcool, eu usei glicerina, né? Geralmente os extratos feitos com álcool, tinturas, às vezes eu não boto em cosméticos. Os cosméticos, eles são sensíveis à quantidade de álcool elevada na forma. Então aqui você vai percolando, ó, repondo o solvente até esgotar. O que é esgotar? Eu pego aqui um pouco desse extrato no final do processo e vou dosear o princípio ativo presente na planta. Se o líquido que já está saindo aqui já não tem mais o princípio ativo, é porque a planta foi esgotada, né? Então, essa técnica da percolação e da maceração, elas têm uma vantagem muito grande. Você consegue esgotar, retirar por completo os ativos presentes na planta, né? O complicado aqui é que eu vou gastar uma quantidade muito maior de solvente. Com de praxe, eu vou identificar ali, ó, conteúdo 100 ml, extrato fluido de chá verde, a data e quem produziu. É só um rótulo provisório. Já estão acostumados a fazer isso, né? O professor cobra de vocês. Bom, vou só fechar aqui para demonstrar, né? Então aqui está o meu extrato fluido. Ainda não. Depois disso aqui eu vou concentrar os princípios ativos usando um roto-evaporador. É uma máquina que aquece o extrato e recupera os solventes como se fosse uma destilação. E aí você vai concentrar os princípios ativos presentes, tá? Então, tanto o extrato fluido como as tinturas são largamente empregadas, não como medicamento pronto, como precursores para eu fazer outro medicamento. Vou aproveitar e mostrar uma aqui, olha. Vamos pegar o amargoso aqui. Esse é um extrato comercial de carqueja. Não vou misturar aqui, mas eu vou jogar fora. Aí, ó. Então, como é que foi feito isso aqui? Coletou a carqueja, lavou, asepsia com hipoclorito, álcool, secagem, triturou, percolou, concentrou. Né? Então, esse é o extrato fluido que nós vamos usar comercialmente para fabricar um medicamento à base de carqueja. Né? A carqueja tem alcaloides que são usadas para reduzir colesterol, aumentar a atividade hepática, digestiva, pena que ela é muito amarga, né? E aí, então, são essas formas de produzir um medicamento fitoterápico a partir de uma droga vegetal, ok? Finalizado essa aula de hoje.